Fábio, que legal contar com a tua ajuda, tá? Meu objetivo nesse vídeo aqui é poder explicar para quem está nos acompanhando aqui no canal sobre falar um pouco sobre o meu método para resolver problemas complexos com código. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu passei boa parte da minha vida escrevendo código não trivial, né? Eu acabei trabalhando muito tempo desenvolvendo sistemas de computação gráfica, também trabalhei no desenvolvimento de um banco de dados, o RavenDB, trabalhei muito tempo com compiladores, avaliadores de expressão, enfim. Cara, isso demanda um tipo diferente de expertise, eu entendo, para você poder conseguir resolver aí problemas complexos. Então, aí nessa tela tem um passo a passo, mais ou menos, eu tentei condensar um passo a passo do que eu faço para poder resolver problemas complexos. Fábio, me diz uma coisa, como é que você faria, por exemplo, se chegasse para você a demanda de resolver, por exemplo, um planejamento de rota, né? Ou ainda, quem sabe, implementar um programa de xadrez, ou ainda, quem sabe, escrever um compilador. Como é que você começaria? Bom, antes de te deixar falar, Fábio, que coisa chata, né? Deixa eu te dizer como que eu faço, e aí você diz para mim se faz sentido ou não, cara. Vamos pegar um exemplo, Fábio, de um programa para, por exemplo, calcular rotas, né? Digamos que eu tenha uma lista de cidades e eu quisesse calcular a rota mais otimizada para passar por todas as cidades, voltando no final para a mesma cidade da onde eu saí. Cara, a primeira coisa que eu faço, Fábio, é definir as entradas e saídas que eu espero do sistema. Basicamente, qual é a estrutura de dados que eu espero para a entrada e qual é a estrutura de dados que eu espero para a saída. A saída, qual é a resposta, o resultado que eu quero que o meu código gere. E a entrada, cara, quais são os seus parâmetros que eu vou acabar otimizando. Então, por exemplo, para essa sequência, talvez uma abordagem mais ingênua, Fábio, eu começaria com uma lista das cidades, onde eventualmente cada cidade teria um nome e uma posição XY da vida lá, onde seriam as coordenadas dela. E depois, essa aqui seria uma lista das cidades, seria isso aqui, né? E a lista da saída, né, seria aqui uma rota com uma coleção de cidades e um total de uma distância total. Esse aqui seria o meu ponto de partida, tá? Seria a forma como eu começaria a tentar resolver um problema desse tipo. Se eu estivesse, por exemplo, fazendo um avaliador de expressões, cara, eu determinaria, por exemplo, o tipo de entrada, por exemplo, uma string, e a saída, por exemplo, um número. Até aqui faz sentido para ti, Fábio? O que você acha de começar por aí? Olha, Lemar, para mim faz sentido sim, porque muitas vezes a gente está pensando em como resolver o problema de fato e não percebe quais vão ser mesmo as entradas, né? Pô, vai ser um arquivo, vai ser uma string, de onde que isso vai vir, se vai vir formatado ou não vai, e às vezes a gente começa a produzir o código, né? Sem pensar nisso, às vezes a gente já toma decisões de projeto que às vezes estão completamente em desacordo com o formato. E aí quando a gente leva para quem fez a solicitação, ele fala, cara, isso não me atende, porque eu não consigo te entregar nesse formato que você espera de entrada. E às vezes a saída é a mesma coisa, né? Essas duas ponderações que você fez são bem importantes, tá, Fábio? Eu entendo que quando você compila uma lista de entradas e saídas, né, o que você espera como entrada, o que você espera como saída, de maneira geral, isso também te ajuda a entender melhor o problema, né? Você valida, por exemplo, com as pessoas, dizendo, poxa, você vai me fornecer dados assim, né, ou essas aqui são as informações que você está me fornecendo, e o que você espera é uma saída mais ou menos assim, né? O que acaba acontecendo, na maior parte dos casos, é que as pessoas, ao verificar o que você está propondo, acabam te dizendo se você está indo para o lugar certo ou se você não está indo para o lugar certo. Isso vale bastante. Por exemplo, esse exemplo de rota, por exemplo, que eu estabeleci cidades aqui com coordenadas x e y e tudo mais, ele pode parecer até bem interessante para programação em mundo acadêmico, mas não é algo prático no mundo real, não é algo que se faz, não é assim que se faz, tá? E aí entra um segundo passo que eu falo, que é você tentar estabelecer restrições e requisitos a partir das próprias entradas e a partir também da saída. Por exemplo, Fábio, bem mais comum do que você ter, por exemplo, posições XY para cidades, ou latitude e longitude, bem mais comum seria você estabelecer, por exemplo, conexões entre essas cidades, estabelecendo também, né, se você vai ter qual a distância, né? Por exemplo, um peso, qual a distância, qual o custo de você se deslocar de uma cidade para outra. Então, aqui vem uma segunda versão de implementação, que eu acho que dá um próximo passo, e aqui o que você começa é o seguinte, eu tenho uma lista de cidades, né? Então tem uma lista de cidades, eu tenho um conceito novo, que é um conceito de conexão, então eu passo a ter a conexão entre as cidades, ou seja,
de qual cidade para qual cidade, qual a distância que eu estou observando, e aqui eu monto uma malha de cidades, ou seja, é como se eu estivesse montando um mapa, né, onde eu estou estabelecendo aqui, eventualmente, a lista de cidades e as listas de conexões. Um ponto interessante, né, Fábio, é que a saída pode continuar sendo absolutamente a mesma, eu quero ainda uma rota, né? Agora, no lugar, efetivamente, de começar com uma visão tão simples, eu começo com uma visão um pouco mais elaborada. Então, eu tenho essa ideia de conexão entre as cidades, o que me dá um entendimento muito mais claro do problema. Mais uma vez, Fábio, o meu ponto de partida é tentar esgotar o meu entendimento sobre as informações que eu vou receber e as informações que eu vou devolver, e que eu preciso devolver. Cara, você não tem ideia da quantidade de vezes que eu implementei a solução certa para o problema errado. Porque, cara, eu gastei muito tempo, às vezes, assumindo que o conjunto de dados que eu receberia era um e o conjunto de dados que eu deveria devolver seria outro. Eu acho que esse é um primeiro bom ponto, quando você vai tratar com problemas complexos, esse é um primeiro bom ponto para garantir que você saia do outro lado de uma forma mais madura. Até aqui faz sentido para ti, Fábio? Faz sentido. E também ajuda, né, Lemar, nesse quesito a colocar todo mundo na mesma página, né? Às vezes é mais palpável para certas pessoas, às vezes ela não consegue te expor, às vezes, o problema no detalhe, mas ela vendo o que ela tem de input, o que ela tem de saída, ela fala, pô, isso aí para mim faz sentido, isso aqui você está indo no caminho que eu imagino que vai entregar o que eu preciso. E essa é uma técnica, Fábio, que eu tenho usado também, inclusive, de Domain Driven Design, porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, como é que eu vou conversar com um especialista de domínio, né, para poder tratar em cenários complexos? Eu acho que Domain Driven Design se aplica aqui também, tá? Porque você acaba identificando uma linguagem ubíqua aqui, por exemplo, aqui, óbvio, nós estamos com código de exemplo, mas estou lá com cidade, conexão. Será que conexão seria o melhor nome para descrever o que acontece entre uma cidade e outra? Você tentar observar, junto ao especialista de domínio, a forma como ele pretende especificar os inputs e principalmente como é que ele pretende receber os outputs, você entender qual é a linguagem que utiliza, também te ajuda a entender um pouco melhor o domínio. Com certeza. Né? E esse aqui é o meu segundo ponto, Fábio, assim, meu segundo passo, tá? Uma vez que eu tenha... E aqui começa um terceiro passo. Sabe que aqui um ponto interessante. Vou para a terceira linha, que é tentar desenvolver uma interface de programação básica. Cara, você sabe que tempos atrás eu tinha que fazer, por exemplo, um avaliador de expressões. Depois de eu determinar claramente como é que vão ser os inputs, como é que vão ser os outputs, eu tento pensar um pouco sobre como que eu posso, como que vai ser o consumo do código, como vai ser, por exemplo, os métodos que eu vou estar chamando, como que eu vou estar estruturando essa organização para execução. Né? Repara que até aqui, Fábio, explicitamente, eu não pensei em algoritmo, não pensei em implementação, não pensei em nada disso. E aí tem um ponto interessante. Nem tecnologias, né, Alemar? Nem tecnologias. Aqui, claro, né? Assim, a essa altura do campeonato, tá, Fábio, geralmente, quando você está implementando o código para resolver problemas complexos, você já trabalha em um ambiente onde tem uma especificação de uma tecnologia padrão que você precisa utilizar. Aqui a gente está utilizando Python, como exemplo. Durante boa parte da minha vida eu utilizei C# ou C++ para implementação. Mas você repara que até aqui a tecnologia não é o fator mais importante ou mais relevante. E o ponto interessante, né, Fábio, aí entrando para o passo 3, aqui entra mais ou menos a minha interface mais abstrata. Repara, eu digo que eu vou ter uma classe que é um calculador de rotas, né? E esse calculador de rotas basicamente vai ter um construtor. Olha que interessante, aqui eu já começo a pensar um pouco, Fábio, na minha intenção de uso. Eu digo que, poxa, o meu calculador de rotas, ele vai ter aqui uma propriedade interna que é o próprio network, que é aquele meu mapa, né, o mapa com relação das cidades, das conexões, e eu vou ter um método para calcular a rota, né, porque, de novo, meu objetivo é percorrer todas as cidades, consumindo a menor distância possível, e voltar para a cidade de início. Então, eu tenho ali a minha cidade inicial. Repara que interessante, tá? Eu não estou preocupado nesse momento em determinar a implementação concreta do código. Eu estou preocupado em estabelecer o contrato que eu vou utilizar para poder resolver o problema. E aqui entra um ponto interessante também, tá, Fábio? Muitas vezes quando as pessoas pensam em User Experience, elas pensam somente em User Experience em termos de interface gráfica, que é o que você entrega para o usuário final.
Quando você projeta código de back-end, quando você está implementando código de computação, é interessante que você também comece a pensar na experiência de usuário do programador que vai consumir o teu código. Então, repara, eu primeiro penso nos inputs e nos outputs, daí eu tento eventualmente explicitar quais são as restrições, obviamente em cima desses inputs e outputs, e depois eu penso em como vai ser a experiência do usuário tentando utilizar o meu código. Esse ponto aqui é um ponto interessante, Fábio, porque eu acho que as pessoas, principalmente programadores de back-end, com frequência ignoram esse aspecto. Cara, quando você escreve código para que alguém use, né? E você precisaria pensar um pouco nessa interface também. Repara que até aqui, cara, eu não falei sobre Scovabit em hipótese alguma, estou falando sobre alternativas e caminhos para design. Faz sentido até aqui, Fábio? Com certeza, Lama. E também esse ponto, né, de a gente faz o código para alguém utilizar e até para nós mesmos, né? Não é raro a gente produzir um código que, sei lá, daqui X meses ou anos a gente vai ter que mexer nele e nem nós mesmos conseguimos entender, porque a gente não pensou bem nessa parte de experiências e na parte de como seriam as interfaces, né? E conectando, Fábio, com conceitos mais avançados que talvez agora façam um pouco mais de sentido, repara que eu começo a solução do meu problema, esse não é um problema complexo, planejando primeiro a interface. Eu estou planejando primeiro o contrato, né? Eu não estou necessariamente preocupado com a implementação, eu estou preocupado com o contrato. Nesse caso, eu estou estabelecendo que o meu contrato, aqui até com uma classe abstrata, né? Isso aqui é interface em Python para você escrever uma classe abstrata. Cara, aqui eu estou dizendo que o meu contrato vai ser basicamente um motor para cálculo da rota, né? Que vai ter lá a própria rede estabelecida e depois eu tenho lá um mecanismo para calcular a rota estabelecendo uma cidade de saída. Isso aqui é importante, Fábio, porque te ajuda já também a entender os cenários de uso da tua aplicação. E eu entendo que dá a oportunidade de você pensar, né, se esse jeito de fazer faz sentido ou não faz sentido. Esse é um ponto importante. Meu próximo passo, Fábio, depois de trabalhar com contrato, é tentar desenvolver aqui um conjunto de construtores, na prática, construtores ou builders, né, e factories para poder facilitar o meu processo de construção de mapa. Eu quero te mostrar o seguinte, se você voltar lá para a implementação que nós tínhamos lá do nosso sistema, cara, criar cidades, uma lista de cidades, uma lista de conexões, eventualmente abastecer isso em cima do network, isso tudo pode parecer meio estranho. E é aqui que eu entendo que os padrões de projeto vêm ajudar. Por exemplo, aqui nesse caso, Fábio, eu tenho uma implementação, que você pode perceber aqui bonitinha, tá? Onde eu começo a pensar em como que eu faço para poder fazer a minha vida ficar um pouco mais ajustada. Deixa eu mostrar aqui mais claro para você. Olha só o que eu faço aqui. Eu crio... deixa eu achar aqui o método onde está essa implementação. Rapaz, será que eu apaguei? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu começo criando, Fábio, aqui uma implementação de um builder, né, onde num builder especificamente eu começo a pensar na construção do mapa. Eu começo eventualmente a adicionar no meu mapa conexões. Um ponto interessante que você pode observar aqui, Fábio, é que a interface do meu builder ela é pensada para que eu assuma aqui o nome de duas cidades. A cidade pode ser cidade inicial, cidade final, o nome das duas cidades e mais uma distância. Essa conexão pode ser simples, dessa forma, ou uma conexão que eu chamo de bidirecional. A conexão bidirecional na prática é o seguinte, ó, eu estou sempre assumindo que tem um from e tem um to. Quando eu faço uma conexão que é bidirecional, o que eu faço é assumir que o mesmo método vai adicionar duas conexões. Outra coisa interessante que eu faço aqui, Fábio, eu penso e eu crio uma interface, aquele conceito de interface fluente, né? Com essa interface fluente especificamente, eu torno a inicialização do meu objeto um pouco mais simples, tá? E criando essa inicialização do meu objeto um pouco mais simples, eu venho para possibilidade de eventualmente fazer a próxima etapa, que é desenvolver um cenário de testes mais simples. Nesse caso aqui, olha só que interessante, ó. Eu criei aqui, Fábio, um exemplo simples, onde eu tenho um mapa, onde eu tenho algumas cidades inventadas, A, B, C, A, B e C, e aqui eu estou estabelecendo uma conexão entre A para B, de B para C, de C para A. Estou montando aqui meu mapa e daí depois eu estou utilizando a ideia de utilizar um factory aqui para poder eventualmente obter o meu calculator para poder fazer o cálculo a partir dessa rota. Aqui tem um ponto importante, tá, Fábio? Eu começo, depois que eu defino uma interface
simples, eu quero começar a criar o meu primeiro cenário de teste. E o meu primeiro cenário de teste é um cenário óbvio. Repara, esse cenário óbvio vai servir para duas coisas para mim. Uma para validar se eventualmente a minha lógica de utilização de consumo do meu código tá fácil de entender e acompanhar. E aqui eu estou utilizando aqui o meu builder para poder fazer essa criação. E o segundo, para eu ter um ponto de partida. Quando você está lidando com cenários de caso, cenários complexos ou com código complexo, é mais interessante do que você tentar fazer uma primeira implementação que vai resolver todos os cenários ou todos os casos. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer eventualmente é tentar pensar um cenário comum, um cenário simples. Uma vez, Fábio, quando eu estava implementando o avaliador de expressões, por exemplo, eu me lembro que a primeira expressão que eu tentei fazer foi 2 mais 2 dividido por 2. E eu sabia que a resposta tinha que ser 3, entende? Eu sabia que eu estava fornecendo uma string com a expressão, eu sabia que o retorno teria que ser lá um número. Mas percebe o seguinte, tá? Eu comecei definindo o formato de entrada, o formato de saída, e uma interface de consumo e um cenário bem simples da onde eu faço começar. Então, esse aqui seria o meu primeiro ponto, ponto de partida para iniciar o meu exercício. Isso seria, Elemar, o mesmo que dizer, eu gosto muito de falar o caminho feliz, né? Faz pelo menos um caminho feliz primeiro. Eu li em algum livro também que ele fala, tenta montar primeiro um esqueleto básico da sua aplicação antes de você, de fato, começar a construir coisas mais complexas. Né? E esse é um ponto interessante, Fábio, você trouxe aqui, que é essa ideia do caminho feliz ou esqueleto andando, né? Repara, quando você está tratando de um problema complexo, é difícil... Eu vou te dizer uma coisa, Fábio, a pior coisa que pode acontecer quando você está lidando com um problema que é realmente complexo é tentar resolver todo o problema de uma única vez, entende? E aqui fica uma dica importante, cara, não tenta resolver todo o problema de uma única vez, tenta criar um cenário comum, e esse cenário comum, aliás, quem é que pode fornecer ele para você? Um especialista de domínio. Então o especialista de domínio vai te dar, cara, aqui está já que você tem aqui o formato entrada, aqui está um exemplo de entrada que eu vou estar fornecendo e aqui está o que eu espero que aconteça de saída. Eu tenho um exemplo de entrada e um exemplo de saída. Agora, é importante que você faça um acordo com o especialista de domínio para que ele te forneça um exemplo que seja ao mesmo tempo simples, né, o suficiente para você poder começar, mas também útil. Né, de maneira geral. Né? Então, esse ponto é um ponto bem importante, tá, Fábio? Mais uma vez, tentar usar um ponto de partida geralmente ajuda quando você não tem ideia de por onde começar. Por onde que você começa quando sabe por onde começar? Cara, por um cenário de teste simples, por um cenário de caso simples. O caso mais usado também é interessante, Lemar? Ou às vezes ele pode te complicar? Às vezes o caso mais usado, Fábio, ele vai se mostrar excessivamente complexo, tá? Aí você tem que avaliar, cara, o caso mais usado é também um caso simples para você dar os primeiros passos, ou talvez seja mais fácil você começar por um exemplo que também seja útil, mas seja algo mais fácil de atacar. Né? Eu defendo a ideia, Fábio, de começar por um exemplo que seja fácil de atacar, pelo menos para começar a quebrar a tua estrutura. Outra coisa que você pode perceber é que, embora eu esteja fazendo testes aqui eu não tenho teste de unidade especificamente. Né? É quase um teste de integração. Eu estou testando lá em cima a minha interface mais alta. Repara, eu estou assumindo aqui, eu não criei teste de unidade nesse momento, pelo menos para o meu builder, eu não criei teste de unidade para o meu Factory. Aliás, o meu próprio Factory, por enquanto, está com uma implementação muito simples, tá? Eu estou usando um teste mais alto, um teste da interface mesmo. E eu não me preocupo, aí tem outra particularidade, tá? Quando eu estou lidando com casos mais complexos, eu não me preocupo necessariamente em começar escrevendo muitos testes de unidade. Eu acho que, eventualmente, isso trava o processo de desenvolvimento e trava esse ponto importante que é você começar a resolver problemas. Então, você ter esse teste mais alto, que não chega a ser um teste de integração também, é um teste de interface. Você ter esse nível de teste mais alto acaba sendo o jeito certo para você começar. Faz sentido, porque você está conectando as partes do esqueleto, né? Exatamente. Pelo menos elas já estão se movendo junto, né? Caminhando junto.
Até porque, Fábio, existe uma chance muito grande, como você não sabe ao certo ainda como que você vai resolver o problema, repara que tudo aqui é um esforço para ganho de consciência situacional. Eu começo a entender, eu tento clarificar bem como é que tem que ser a minha entrada, eu tento clarificar bem como é que tem que ser a saída que eu vou dar, eu tento qualificar bem a ideia de como que é a interface que eu vou fornecer para o meu usuário, eu tento simplificar ao máximo que eu posso o entendimento de como que essa interface vai ser utilizada, eventualmente eu crio ali algum código de apoio. Cara, o meu código ele tem que ser fácil de consumir, então eu torno a minha interface fácil de consumir, para isso que eu vou utilizar, por exemplo, um builder ali para poder eventualmente criar o meu mapa mais fácil, e aí eu tenho que ter claro qual é o cenário de teste que eu estou validando. Tudo isso, Fábio, eventualmente me leva, às vezes, a algumas descobertas. Por exemplo, talvez, no momento em que eu vou escrever o meu primeiro teste, eu percebo que, poxa, as informações que eu achava que eram suficientes para a entrada não são, né? Ou ainda, que as informações que eu preciso validar para a saída também não são. Nesse nosso exemplo aqui não é o caso, tá? Mas é um ponto importante. Eu acho que esse é um excelente passo. Repara, até aqui, Fábio, eu não me preocupei necessariamente com a implementação ainda. Eu estou me preocupando com a interface, com o formato de entrada, com o formato da saída, em tornar a vida do programador um pouco mais fácil. Faz sentido até aqui, não? Faz sentido. Como as coisas se conversam, né, Leonardo? Como a mensagem, como os dados fluem através da aplicação. Né? Exatamente. E aí, Fábio, eventualmente começa a minha próxima parte, que é tentar eventualmente desenvolver uma solução inicial, né? Eu preciso tentar criar uma versão inicial para os meus requisitos mínimos. E aqui tem um ponto interessante também, tá? Para deixar claro para quem está nos acompanhando, a gente está aqui nesse passo aqui que é o passo interessante. Passo 6. Por que o passo 6 é tão importante, tá, Fábio? Porque geralmente quando você está lidando com um problema complexo, você vai perceber que determinadas configurações de um problema podem ter diferentes soluções ótimas. Por exemplo, nesse teste que a gente acabou de escrever aqui, por exemplo, o teste de exemplo, cara, olha o que eu estou fazendo. Eu estou definindo um mapa que é circular. O A aponta para o B, o B aponta para o C aponta para o A. Cara, então, cidade A vai para a cidade B vai para a cidade C volta para a cidade A. Nesse ponto, Fábio, a rota não precisa ser muito calculada. Porque se você começar na cidade A, a próxima cidade vai ser a B, depois a próxima cidade vai ser a C, e aí você vai voltar para a cidade A. Então, repara que interessante, tá? Antes de tentar resolver um problema abstrato e um problema alto, talvez, só talvez, sirva como referência para mim essa demanda por tentar resolver um problema óbvio ou solução óbvia. Isso é importante, Fábio, principalmente quando você começa eventualmente a tratar problemas com cenários que são demasiadamente complexos. Né? Por exemplo, cara, vamos pegar um exemplo mais simples aqui, tá? Se eu estivesse fazendo um avaliador de expressões e estivesse fazendo, por exemplo, avaliar umas somas ou subtrações, cara, a implementação disso seria quase trivial. Né? Então, o algoritmo que eu implementaria para poder fazer essa avaliação dessa expressão com somas e subtrações seria quase ir da esquerda para a direita, fazer parsing e fazer o processo. A coisa fica bem mais complicada quando você tem que eventualmente fazer a ordenação das operações. Por exemplo, quando você junta divisão junto com adição, então, por exemplo, 2 mais 2 dividido por 2, cara, tem que fazer o 2 dividido por 2 antes, depois o mais 2. Então, geralmente, Fábio, não é uma boa ideia você tentar sair com uma solução ótima, global, de início. Talvez seja interessante para você aquecer os motores, você escrever uma primeira implementação que seja, assim, bem limitada. Por exemplo, nesse caso aqui, Fábio, olha o que eu estou propondo, tá? Eu proponho que a gente faça o seguinte: a primeira coisa que eu faço eu criei aqui um resolvedor de rota, né, que é o resolvedor de rota para cenários onde eu tenho um mapa que é circular. Então, repara, aqui primeira coisa que eu faço, eu detecto se eventualmente essa minha rede é circular, aqui tem um código para verificar isso. Outro ponto importante, tá, Fábio? Eu não estou muito preocupado nesse momento com a eficiência do código.
estou preocupado em saber se ele funciona, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu boto ali um código para verificar se o código é circular, e se por acaso for circular, aqui tem umas coisas interessantes, tá? Primeiro, na construção, o que eu faço? Como eu sei que eu estou trabalhando com um mapa que é circular, eu não preciso manter aquela estrutura de dados de input que eu tenho, porque eu sei que aquela estrutura de dados de input que eu tinha, que era aquele mapa com qualquer coisa apontando para qualquer coisa, cara, aquilo não facilita a execução desse código. Então, o que eu acabo fazendo aqui nessa execução desse cenário circular é gerando uma estrutura de dados mais simples, exatamente para poder calcular a rota também de uma forma mais simples. Ponto interessante, tá, Fábio? Aí o que eu tenho? Eu passo a ter um factory onde basicamente, para o meu resolvedor de rotas, onde eu verifico, cara, se por acaso eu estou tratando de uma rede que é circular, eu sei que eu tenho um resolvedor que consegue resolver isso. Se eu não estou tratando de uma rede que seja circular, nesse caso aqui eu vou retornar lá um value error, porque eu digo, cara, não tenho suporte. Então percebe, ó, não é que o meu código não resolve, e esse é um ponto interessante, tá? Não é que ele não resolve, que está bugado para boa parte das situações. Não. Eu passo a ter uma lista positiva. Cara, quais são os cenários que eu já consigo suportar? E eu vou daí tentando aumentar depois esses cenários. A primeira implementação, a mais evidente aqui para mim, até porque é o primeiro cenário de teste, esse formato de lista circular. E um ponto importante, tá, Fábio? É bem interessante ter feito essa distinção no início, porque esse tipo de código tem implementação em O1, certo? Tipo, melhor, independente da cidade que eu for pegar para servir como ponto de partida, o tempo de execução vai ser o mesmo e ele vai variar conforme o número de cidades que eu tenho na minha entrada. Então, o cálculo, né, da rota passa a ser constante nesse algoritmo, quando eu tenho uma rota circular. E esse ponto é um ponto interessante. Faz sentido até aqui, Fábiozinho? Faz. Ou seja, você quebrou o problema, né, Alemão? Você pegou uma parte daquele problema, isolou ele em um pedaço, e aí você já garante, esse pedaço aqui eu já consigo resolver, esse aqui eu já tenho uma solução, e agora eu vou trabalhar os próximos, né? Exato. E esse ponto é um ponto interessante. Aqui eu vou já quebrar a alma, Fábio, porque aí o que acontece? Uma vez que eu tenha conseguido resolver o cenário mais simples, né, eu vou tentar adicionar um caso mais complexo. E aí, repara, eu passo a fazer o meu desenvolvimento orientado a cenários. O próximo cenário que eu pensei, Fábio, aqui era tentar implementar aquela solução que está associada ao caixeiro viajante, que é um problema clássico em computação. Cara, eu estou assumindo que eu tenho as diversas cidades, todas as cidades estão conectadas, certo? Todas as cidades estão conectadas, e além de todas as cidades estarem conectadas, eu também verifico se a distância, obviamente tem que ser uma distância positiva, mas todas as cidades estão conectadas de forma bidirecional. E aí, Fábio, eu entro eventualmente para um cenário, né, que é esse cenário onde eu estou assumindo que eu vou ter um outro calculator, que é para esse caso mais complexo. Repara, aqui está especificado qual é a natureza dele, aqui eu verifico se eu estou numa rede que é válida para TSP, e aí aqui embaixo tem toda uma implementação. Um ponto interessante, Fábio, também, é que quando você eventualmente vai abordar a solução para um problema, a segunda variável que você tem que levar em consideração é, cara, qual é o tamanho, por exemplo, de quantas cidades eu estou falando? Eu estou falando em conectar 1, 2, 3, 10 cidades, 50 cidades, 100 cidades. Qual o tamanho da entrada que eu vou estar utilizando? Por que isso é importante, tá, Fábio? Porque alguns problemas, no caso aqui o caixeiro viajante, aliás, se caracteriza por isso, eles não escalam bem em soluções que sejam determinísticas. Por exemplo, cara, eu não vou conseguir fazer um cálculo exaustivo para verificar qual que é o melhor caminho se eu tiver com, por exemplo, 5, 6, 10 cidades. Para 3 ou 4 talvez, mas para 10, 15, 20, eu vou tomar um tempo computacional que é muito, muito alto. Nesse cenário especificamente, Fábio, é importante você assumir, e isso é outro caso importante para quando você está executando computação intensa, tá? Você tem que conseguir resolver, cara, poxa, será que eu consigo resolver esse código? Será que esse código vai escalar bem? E aí serve você fazer análise de complexidade de algoritmo, que é uma coisa que a gente fala bastante lá no clube de estudos, né? A gente precisa falar sobre complexidade de algoritmo. Um algoritmo que tenha uma complexidade exponencial, que seja não polinomial, que seja um NP, um problema que seja caracterizado como NP, vai demandar que eu utilize, por exemplo, uma
heurística. Você sabe o que é uma heurística, Fábio? Lemar, te falar o que é exatamente não, mas eu acredito que é um conjunto de regras para você seguir e fazer alguma coisa, né? Cara, uma heurística, Fábio, é um palpite qualificado. Ah, é? Então, por exemplo, cara, eu vou te dar um exemplo, tá? Digamos que você tenha uma mochila, e aliás o problema da mochila é um problema clássico. Digamos que você tem uma mochila e você tem um monte de coisa para colocar dentro da mochila. E aí fica a pergunta, cara, como é que você começa a colocar coisas dentro da mochila? Cara, dependendo dos pacotes que você tem para colocar dentro da mochila, das coisas que você tem para colocar em qualquer ordem, eventualmente fazer ficar um monte de espaço não utilizado, mas nada mais cabendo. Aí você pode determinar, poxa, mas eu posso começar colocando os itens maiores primeiro, e depois eu coloco os itens menores. Eu posso tentar colocar os itens menores primeiro, e depois tentar colocar os itens maiores. Essa estratégia geral para você colocar itens da mochila, por exemplo, não vai garantir necessariamente que você vai ter a melhor solução possível. Mas, cara, geralmente vai te dar uma solução que é boa o suficiente. Né? Quando você está lidando com problemas que sejam NPs, como por exemplo esse problema do caixeiro viajante, cara, vai ser fundamental que você acabe recorrendo a alguma heurística. E aí tem um ponto interessante também, tá, Fábio? Às vezes você vai ter cenários em que uma heurística vai ser mais apropriada do que outra, né? E aí você vai ter que selecionar qual heurística que você vai querer selecionar para aquele teu problema. Cara, esse ponto é um ponto interessante, Fábio, porque eventualmente você passa então a ter várias estratégias. E aí você pode utilizar de novo o padrão strategy para determinar qual heurística você quer utilizar para resolver cada natureza de problema. E aqui percebe que é interessante, tá? Uma factory aqui, deixa eu ver se eu tenho até uma factory implementada. Aqui eu tenho alguns cenários de teste, mas cara, uma factory poderia verificar, poxa, se eu estou num mapa que seja circular, eu uso lá o meu resolvedor de caminhos circulares. Se por acaso eu estou num cara que seja numa configuração de TSP, eu vou tentar utilizar alguma heurística para TSP. E aí eu vou avançando. Então, o que acaba acontecendo, tá, Fábio? Eu evoluo essa solicitação, então, essa solução, considerando heurísticas quando for necessário, e, cara, eu tento refinar sempre o cenário para códigos mais complexos. E aí eu tento verificar a maturidade da minha solução. Esse é um ponto importante, tá, Fábio? Quando eu estou tratando de problemas complexos, nem sempre eu vou conseguir assumir que eu vou ter resolvido ou coberto todos os cenários. O que eu tenho que verificar será que eu cobri os cenários que o negócio conseguiu especificar? E aí entra esse ponto interessante, você começa a fazer o teu desenvolvimento orientado por cenários. À medida que você vai suportando mais cenários, você vai qualificar a tua solução. Né? E até aqui, basicamente, entra no meu passo. Eu entro no loop aqui do 7, 8 e 9, né, para tentar fazer a minha solução ficar cada vez mais madura, cada vez mais robusta, cada vez suportando mais cenários. Até aqui faz sentido, Fábio? Faz sim. Aí nesse ponto, Lemar, a gente ainda também não pensa em otimização nem nada. A gente vai adicionando cenários, casos para atender as especificações. Esse ponto que você destacou aqui é muito importante, tá, Fábio? Eu acho que assim, você deve lembrar tempos atrás, quando a Microsoft lançava com as versões, até a Apple também, com Windows, Microsoft com Visual Studio, quando você pegava as versões beta desses produtos, as versões novas, você sempre percebia que o programa estava nada otimizado. Ele era muito mais pesado do que a versão final. Por quê, tá, Fábio? Porque geralmente, no momento que você está programando, você tem que tentar separar o teu pensamento em dois momentos. Primeiro, fazer funcionar. Depois, fazer funcionar rápido. Entende? Fazer funcionar. Depois, fazer funcionar gastando menos memória, por exemplo, entende? Às vezes são até profissionais diferentes, né, Alemão? Às vezes até profissionais diferentes, mas eu vou te dizer o seguinte, tá, Fábio? Com muita frequência, mesmo no meu caso especificamente, durante muitos anos, eu tratei de problemas complexos que precisavam de excelente desempenho. Mas eu nunca... Qual era a receita para eu não ter sucesso? Eu tentar escrever um programa que ao mesmo tempo fosse correto e eficiente. Então, cara, primeiro eu tentava escrever um programa correto. Depois eu tentava me preocupar em fazer ele ser eficiente. Ponto importante aqui, tá, Fábio? Quando a gente fala sobre essa otimização, eu não estou falando da seleção de um algoritmo.
certo? O algoritmo que eu selecionei, a lógica que eu utilizei, ela vai ser correta, eu vou tentar, isso faz parte do resolver o problema do jeito certo. A parte de otimização que eu falo é você se preocupar, por exemplo, com consumo de memória, com laços de repetição, com objetos que você está alocando e que você não precisa, entende? Então, primeiro eu faço a implementação certa do algoritmo. Depois eu me preocupo em saber se eu fiz a implementação mais otimizada. Isso vai depender muitas vezes da linguagem de programação que eu estou utilizando. Por exemplo, cara, otimizar um programa para C# é diferente de otimizar um programa para C++, é diferente de otimizar um programa para Python, entende? Então, primeiro eu me preocupo em escrever a solução que é certa para o meu problema, que entrega exatamente. Depois eu me preocupo em fazer ela ficar ótima, né? Esse Como é um você separou importante. também, né, Alemar? Até pode ser que, sei lá, de 10 casos que você consiga contemplar na solução, apenas um é necessário fazer a otimização, porque os outros já estão funcionando numa velocidade satisfatória. Né? E esse ponto que você destacou aqui é bem, bem relevante, tá, Fábio? Por exemplo, eu poderia, por exemplo, utilizar um algoritmo só para tentar resolver todos os tipos de cenário? Poderia, né? Mas provavelmente eu teria cenários que não demandariam aquela implementação mais genérica. E esse ponto é um ponto interessante, tá, Fábio? Geralmente você ter implementações mais próximas do cenário que você está testando, mais ajustadas para o cenário que você está implementando, essas implementações mais próximas acabam gerando soluções que são mais eficientes para aqueles cenários. Então, muitas vezes você ter um arsenal de estratégias, né, para poder atacar diferentes tipos de cenário vai te permitir depois entregar uma solução bem mais otimizada. Um ponto interessante, tá, Fábio? Por exemplo, dificilmente eu teria que me preocupar em melhorar o tempo de execução, por exemplo, no cara que está resolvendo mapas circulares, entende? Porque a complexidade ali é O1 e vai ser rápido. Agora, quando eu estou tratando, por exemplo, do TSP, a heurística que eu posso ter selecionado, ela pode demandar, sim, aí sim, otimização. Então, por exemplo, cara, é comum, por exemplo, que se utilize algoritmos genéticos, por exemplo, quando você está lidando com problemas que são NP. Cara, já é complicado, já é difícil você fazer uma implementação de algoritmo genético, entende? Agora, você tentar fazer uma implementação de algoritmo genético ótima, de início, com o uso correto da memória, por exemplo, em C#, cara, por enquanto que se exploda o garbage collector, tá? E tá aí para isso. É claro que eu não vou colocar isso em produção, né? E aí vem um ponto interessante também, tá, Fábio? Os testes de cenário, e esse é um ponto interessante, ó. Os testes de cenário, eles são mais interessantes para me autorizar mais tarde a fazer testes, a fazer as melhorias de desempenho. Por quê? Porque eu sei que, frente às minhas otimizações, nenhum cenário que eu testei foi comprometido. Entende? Os testes de cenário acabam sendo mais eficientes do que os testes de unidade para esse caso comum. Então, Elemar, por isso que eu gosto tanto dos testes de cenário nessa primeira fase. Quando eu entendo que eu tenho uma solução que está madura, aí sim eu vou para a próxima fase. Na próxima fase, aqui o passo 10, aqui sim eu começo a escrever, aumentar a cobertura por testes, e aí eu tento priorizar os testes de unidade. Aliás, escrevi errado aqui, tá? Pelo amor de Deus, não é teste unitário, é teste de unidade. Deixa eu corrigir aqui. Bom, vamos lá, para eu poder fazer a coisa direitinho aqui. Teste de unidade. Caramba, tu vê, né, Fábio? Até eu mesmo me engano. Teste de unidade. Oi? Foi para ver se eu estava atento. Para testar as pessoas. Testes de unidade, muito bem. Mas, Fábio, então o que acontece? Aí eu começo a fazer teste de unidade, mas só que nesse ponto também, tá, Fábio? Esse é o ponto em que... Aqui vem outra coisa também que é importante, tá? Eu não me preocupo necessariamente, do passo 1 até o passo 9, eu não me preocupo necessariamente também em escrever um código limpo, no sentido do clean code, tá? Eu não estou, por exemplo, preocupado com o nome dos métodos, se os métodos estão pequenos, entende? Eu não estou preocupado se o código está elegante. Eu quero que o meu código funcione. À medida que eu tenho o meu código todo funcionando, com os meus cenários bem ajustados, aí para começar, esse é um ponto importante, para começar a otimizar, primeiro eu preciso organizar. E aí eu começo os ciclos de organização. E na medida que eu vou organizando, que eu vou extraindo métodos, aí sim, eu vou começando a escrever testes de unidade. Né? E aí eu escrevo testes de unidade, mais testes de unidade, na medida em que eu vou refatorando o meu código.
E enquanto eu vou refatorando, à medida que eu vou tendo testes de unidade, aí sim, aí eu começo eventualmente a escrever ou realizar ciclos de otimização. Eu não começo a mexer em performance, em desempenho, com menos de 80% de cobertura. Ponto importante isso, tá? E 80%, é claro, né? 80% no código que está fazendo alguma coisa, né? Tipo, cara, eu não começo a escrever testes não começo a escrever código otimizado sem 80% de cobertura. Até porque tem uma coisa muito errada, tá, Fábio? Eu já deveria ter uma cobertura muito alta logo no início pelo teste, lá pelo teste de cenário. Se eu tenho um cenário, ou se eu tenho um conjunto de cenário que não estão tocando no meu código, cara, é sinal de que eventualmente eu não estou implementando a lógica certa, estou escrevendo mais do que eu deveria. Agora, quando eu começo a refatorar, esse é um ponto importante, quando eu começo a refatorar, Fábio, é quando eu começo eventualmente também a validar parâmetros, sabe? Será que os parâmetros estão certos? Será que as coisas... Então, tipo, quando eu adoto uma abordagem de código mais defensiva, eu também não me preocupo com isso logo no início. Eu só me preocupo com um código mais defensivo, uma abordagem mais defensiva, quando eu já tenho um código que eu entendo que está maduro. E aí sim, eu realizo meu ciclo de otimização. Aí eu começo a escovar um bit bonito, tá? Mas claro, com garantia de que eu tenho cenários, com uma proteção grande contra a regressão, porque os meus cenários vão continuar funcionando. E, cara, com uma cobertura de testes de unidade também, que vão cobrindo cada cenário edge ali para verificar se os meus parâmetros estão sendo validados certinho, se as coisas estão funcionando direitinho. Então, esse mais ou menos é o caminho que eu sigo. Esse aqui, Fábio, é o meu método para programação, tá? Se você dizer, poxa, Lemar, vamos começar a escrever um compilador hoje, vamos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, o roteiro que eu vou seguir é mais ou menos esse aqui que eu apontei. Faz sentido? Faz todo sentido. E em alguns casos que você trouxe ali, né, Lemar, a gente vê também que como que às vezes escolhas de estruturas de dados, né, impactam como a gente pensa a solução. Às vezes o código em si é simples, mas a estrutura de dados que a gente escolheu não é a mais adequada para o problema, igual quando você separou o circular. Se eu já não tenho aquela estrutura que é bem mais simples do que uma outra de TSP, por exemplo, eu sigo por um caminho completamente desnecessário, né, que vai me dar muito mais complexidade. Ou seja, é o que você traz muito, né, de complexidade acidental, né, e fugiu a outra. Essencial. Mas, ou seja, eu estou adicionando, né? Oi? Essencial e acidental. Exato. E aí eu estou adicionando um monte de acidental e não é para o problema de fato, né? Você sabe, Fábio, que ao longo dos anos eu fui aprendendo que mais importante até do que entender de bons algoritmos é você conhecer boas estruturas de dados. Entende? Conhecer boas estruturas de dados. Poxa, você precisa saber o que é uma lista circular. Você precisa, eventualmente, saber o que é um array associativo. Você precisa saber, eventualmente, o que vai ser uma boa... Como que você representa um bom grafo, né? Quando você vem para uma estrutura de TSP, você está falando de representação de um bom grafo. Uma vez, tá, Fábio, eu estava, anos atrás, por esporte, estava implementando um motor que fazia uma máquina de xadrez, um motor de execução do jogo de xadrez, né? E, cara, faz toda a diferença quando você está avaliando centenas de milhares de posições, né, por minuto, enfim, que você tenha uma estrutura de dados que seja muito leve, né, porque você precisa ter um custo de alocação que seja pequeno, né, mas ao mesmo tempo não adianta uma estrutura de dados leve, mas que seja lenta para você eventualmente obter as informações que você precisa e, enfim, e fazer as modificações que você precisa fazer. Então, esse desenvolvimento de estruturas de dados adequadas vão muitas vezes determinar se você vai sair do outro lado com um código bem implementado que vai performar bem, ou se você vai bater com a cara na parede porque você não vai conseguir achar o melhor jeito de fazer as coisas. Cara, a seleção da estrutura de dados certa, ou melhor, das estruturas certas, determina se você consegue resolver os problemas ou não. Por isso que a gente começa determinando, cara, como é que vai ser a entrada e como é que vai ser a saída. Porque as coisas vão ser derivadas dali. Faz sentido, Fábio? Faz total sentido. Muito bom. No Clube de Estudo tem bastante disso, né, Lemar? Tem várias aulas ali para a gente tratar de estrutura de dados, que muitas vezes, né, eu cheguei a fazer um tempo de ciência da computação, é uma matéria que as pessoas, os alunos tendem a virar torcer um pouco o nariz.
Porque eles não conseguem transportar isso para o dia a dia e ver realmente onde aquilo é importante, mas tem uma importância muito profunda. Sabe que a Barbara Leskov é do L do Solid, né? Sim. O pessoal conhece o Solid, mas, cara, quem é o L do Solid? É a Leskov. Quem é Leskov? A Barbara Leskov, né? Uma cientista da computação. Ela é uma das mães da ideia de abstração em computação, né? E ela cria a ideia dos Abstract Data Types, né? Tipo, para você começar a pensar em tipos de dados abstratos, você começar a se relacionar com os tipos de dados. Cara, isso faz uma diferença gigantesca, tá? E aí fica aquela advertência que eu sempre faço, né, Fábio? Tipo, boa parte dos códigos que eu vou examinar hoje em dia, eles utilizam basicamente lista e dicionário. A pergunta toda é: será que as pessoas usam lista e dicionário porque é tudo que elas precisam ou é porque é tudo que elas sabem, né? E, cara, se você só usa lista e dicionário porque é tudo que você sabe, cara, você fica muito limitado quanto ao tipo de problema que você consegue resolver. Porque, de novo, uma boa estrutura de dados, a estrutura de dados certa te ajuda, te encaminha para a implementação do algoritmo mais acertado também. E, cara, sem isso, você fica fazendo computação por CRUD, né? E, cara... Tentativa e erro, né, Lemar? Ou tentativa e erro, só que assim, e esse é um problema importante, tá, Fábio? Assim, não que tentativa e erro seja problema, né? Eu acho que se você for parar para perceber, boa parte do que a gente, do meu método, ele implica num pouquinho de tentativa e erro também. Eu estou desenvolvendo um cenário, tentando desenvolver para aquele cenário, eu vou com a esperança de que a maturidade da minha solução, quanto à quantidade de cenários que ela prevê, vai tornar a minha solução boa o suficiente. Tentativa e erro não é o problema é uma abordagem ingênua de tentativa e erro, né? Como dizia o Peter Drucker no passado, cara, esperança não é estratégia. Não é porque você vai usar de uma solução que você tem esperança que funcione, que você vai conseguir fazer a coisa funcionar, né? Esperança definitivamente não é uma estratégia. Você precisa de uma estratégia de desenvolvimento. Aliás, essa é a razão pela qual também eu prescrevi aqui esse método, porque esse método é uma estratégia, é um método coerente e consistente que eu tenho utilizado há anos. Não tem nada de ciência da NASA aqui, tá, Fábio? Tem nada nossa, coisa que somente os iniciados da computação conseguem entender e acompanhar. Tem nada disso, né? Mas tem sim aí um bocado de anos de falhas acumuladas que me levaram a esse método e, cara, é o que a gente compartilha também no Clube de Estudos. Enfim, em outros vídeos, Fábio, a gente pode falar mais sobre outras partes que eu não mostrei código aqui, ou quem sabe nos aprofundar, né, um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre expansão em cobertura de testes, ou até como é que a gente faz otimização, ou ainda, quem sabe, falar sobre implementação de algoritmo genético, sobre a diferença entre o P e o NP. Mas, cara, para a gente poder saber o que a gente escreve que vai fazer sentido para as pessoas que acompanham aqui no canal, seria interessante que as pessoas dissessem para a gente aqui nos comentários sobre o que elas querem ver, ou então sobre o que elas viram aqui, que elas concordam, não concordam, enfim. Porque a participação delas, né, é mais do que incentivada, né? Exatamente, cara, a participação muito mais do que permitida é incentivada, né? Muito mais do que incentivada, esperada também. É a partir da participação das pessoas desse grupo, dessa comunidade, que a gente consegue crescer juntos. Certo, Fabiozinho? Certo, muito bom. Então tá, então fica para um próximo vídeo. Acho que aqui tivemos um bom primeiro passo, um bom esquenta para a gente começar a falar mais sobre design com código, com algoritmo, com estrutura de dados. Vamos misturar tudo isso junto, botar na panela e ver se sai uma sopa legal. Vai sair, com certeza. Até uma próxima. Até mais, Levar.